Oiê! Tô com o cabelo molhado, acabei de tomar banho. As crianças estão aqui embaixo fazendo muito barulho, mas eu resolvi gravar esse vídeo. E hoje eu quero mostrar aqui como que eu faço pra organizar a minha criação de conteúdo e toda a minha rotina, como que eu planejo, como que eu sei que eu tenho que fazer durante a semana em relação à casa e com relação ao meu trabalho. Então é um vídeo bem rápido pra mostrar mesmo como que eu faço pra de repente te dar alguma ideia pra que você possa se organizar de um jeito diferente e te ajudar com isso, tá? Então eu vou começar mostrando os meus cadernos, que é como que eu faço pra me organizar. De uns tempos pra cá, eu tava só organizando lá no meu planner, tudo colocava lá, tudo organizava lá, mas eu comecei a sentir falta de escrever, de rabiscar mesmo. Então eu organizei, comprei alguns cadernos, estou reorganizando tudo, mas não deixei de usar o planner porque lá é onde a mágica acontece. Aqui eu coloco as ideias e lá tudo se organiza de uma forma mais fácil. Então eu tenho um caderninho pequeno, que é onde eu coloco, é como se fosse um rascunho, tá? Aqui eu anotei algumas roupas que eu vou levar para um brechó aí pra vender. Então aqui é rascunho mesmo, eu anoto as coisas aqui que eu tenho na cabeça e depois eu jogo a folhinha fora pra não deixar nada acumulado. Então um caderninho pequeno que eu carrego na bolsa, então às vezes tem alguma ideia, eu coloco aqui. Alguma coisa que eu preciso anotar, eu coloco aqui, porque daqui ela vai pro lugar certo. Que no caso, eu anotei o nome de um livro, coloco aqui. Depois eu vou lá e coloco lá no meu planner, que é lá que quando eu for comprar esse livro, eu vou olhar o nome dele ou o nome de um outro pra comprar. Então, um caderninho pequeno pra usar como rascunho, e o fato dele ser pequeno, ele pode ser carregado na bolsa. Então, é por isso que eu comprei um pequeno. Aqui é uma prancheta que eu achei ela bonitinha, na verdade eu ia comprar um caderno, esses cadernos de meia folha, mas eu achei ela tão bonitinha e resolvi comprar ela. É uma prancheta, ó. E aí vem com as folhinhas. Aí o que que eu faço aqui? Aqui eu coloco o que eu vou fazer durante a semana, o meu planejamento da semana. Então, tudo relacionado à casa. Por exemplo, eu quero, sei lá, limpar a geladeira, organizar o quarto das crianças, que nem aqui eu coloquei, gravar o vídeo pro YouTube, que no caso eu estou gravando agora. Então, aqui eu coloco o que eu vou fazer na semana, pra eu saber e pra eu riscar. Lá no meu planner também tem a opção de fazer isso. Só que como eu quero diminuir as telas, o que acontecia? Eu olhava lá, aí, por exemplo, gravei o vídeo, vou lá dar um check-in que eu gravei o vídeo, eu já perdi o foco, dava lá o ok e acabava olhando outra coisa. Então, resolvi colocar no caderno por conta disso. Ao final do dia, eu vou lá e risco o que eu já fiz. E aqui, eu organizei um caderno de projetos, planejamentos. Então aqui eu coloquei tudo que eu pretendo fazer esse ano. Eu me inspirei numa pessoa, até eu tenho tudo isso no meu planner, mas eu resolvi trazer pro caderno para ser um pouco mais palpável, digamos assim. Então eu vou mostrar assim brevemente para vocês como que tá sendo essa minha organização, na intenção de te inspirar também. Então aqui eu coloquei criando a minha nova versão. O que que eu vou fazer pra criar a minha nova versão? Porque já fazem 2 anos que os gêmeos nasceram, então agora, a partir desse ano, muita coisa vai mudar. Então eu resolvi fazer um planejamento mesmo, como se fosse um planejamento para uma empresa, um plano de negócios, de como que vai ser essa minha nova versão. Então aqui eu coloquei os meus objetivos, todos os meus objetivos. Emagrecer, cuidar, vou até falar pra vocês. Emagrecer, cuidar mais de mim, mais momentos em famílias. Então, coloquei detalhes aqui de coisas que a gente ainda não faz e a gente pode fazer. Então, por exemplo, uma vez por mês fazer algo diferente, sei lá, um acampamento, fazer coisas que a gente ainda não fez. Ou repetir coisas que a gente gostou de fazer. Mas, enfim, ter isso programado pra fazer uma vez por mês. Então, coloquei aqui tudo que eu acho interessante que a gente possa fazer. Aqui eu coloquei sobre a renda, que eu quero aumentar a minha renda. Então, eu já tenho alguns clientes de gestão de rede social, mas eu quero ter mais, como que eu vou dizer assim? Ter mais fontes de renda, não só essa que eu tenho. Então, atualmente, eu tenho essa fonte de renda, que é com gestão de rede social, e aí, produtos digitais e monetizar o canal do YouTube. Então, eu quero ter várias fontes de renda para que eu acumule uma renda boa. Nessa
questão de renda, está incluído um novo projeto que eu não sei se eu vou fazer, mas alguns dias me surgiu essa vontade e talvez eu logo eu trago aqui novidades para vocês, é de ter uma loja online. Eu ainda não vou falar sobre o que é, porque eu ainda estou em fase de pesquisa, mas eu tô com bastante vontade de tentar fazer isso em casa, de criar conteúdo no Instagram, de investir em tráfego pago para vender esse produto através da internet, aqui na minha cidade mesmo, ou até mesmo enviar para outras cidades. Então, está ainda em processo de planejamento e quando tiver tudo organizadinho, eu vou trazer também aqui os detalhes, até a criação de um novo Instagram, da criação de conteúdo eu também pretendo trazer. E aí também tem a seção de desenvolvimento pessoal, que é tudo que eu quero me desenvolver. Então eu quero muito estudar sobre investimento, quero manter o meu devocional diário, que tem dias que eu não faço, eu ainda quero criar o hábito de fazer todos os dias. Então eu coloquei aqui tudo que eu quero para eu me desenvolver. Coloquei também aqui um rascunho, né, no caso, como é que eu vou dizer assim, uma visão ampla de como que é a minha rotina diária. Ela já é assim, então não foi difícil de fazer, porque é só manter isso aqui. Então, de manhã acordar cedo, fazer caminhada, ou exercício, voltei a fazer exercício, tinha parado por acho que eu parei uns 15, 20 dias. Foi assim, ó, perdi 2 quilos nesse projeto que eu fiz, até eu fiz o desafio, tá no canal. Um desafio de 8 dias com exercício e uma alimentação mais regrada, assim, mais saudável. E aí eu perdi 2 quilos. E o que eu fiz? Parei. Fiquei tão feliz que eu vou comemorar. E aí parei, fiquei um tempo ali sem fazer, bateu a preguiça. Não foi bem a preguiça, assim, foi uma correria aí de um dia após o outro acontecendo. E aí eu parei, mas agora já voltei, então tá tudo certo. Então na parte da manhã, na parte da tarde e da noite, como que é a minha rotina. E aqui, coloquei criando meu lifestyle business, que é, no caso, um negócio baseado no meu estilo de vida. Que é muito que eu quero cuidar das crianças, ficar em casa com eles e ter algumas fontes de renda mesmo estando em casa. Então, para isso, eu preciso planejar o conteúdo do YouTube. Tá tudo aqui planejadinho. Eu não vou colocar os detalhes, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Coloquei aqui Instagram e TikTok, que eu ainda não produzo muito conteúdo, mas eu quero produzir mais conteúdo pro TikTok. Eu não produzo, mas eu quero. E Instagram ainda não tá 100%, então eu coloquei aqui um formato para eu me organizar melhor. Os meus infoprodutos, que já estão prontos, alguns eu ainda faltava finalizar alguma coisinha ou outra, então eu estou finalizando. No caso, os produtos que eu tenho é o planner, esse planner que eu comentei pra vocês, que é onde eu organizo tudo, é o meu, ele já está disponível pra venda, vou deixar até o link aqui. E vou mostrar pra vocês também como que eu faço pra organizar o conteúdo. Tem um e-book de criação de conteúdo pro YouTube aqui, pro canal, como que eu comecei, como que eu faço pra me organizar, como que eu fiz pra definir meu nicho, se eu defini um nicho ou não. E aí também estou criando um e-book para rotinas de atividade infantil. São coisas que eu já faço com as crianças, só que eu resolvi compartilhar isso. E por que não criar um infoproduto para ter mais uma fonte de renda? E é isso. Aí também tem projetos futuros, que eu ainda não vou falar, porque ainda estão em projetos, pode ser que eu mude de ideia. E aí, por último, a minha loja online, que aqui eu vou planejar todo o conteúdo, vou definir exatamente quais são os produtos que eu vou vender. E se... Que é bom? Mas já vamos fazer, tá? E se... Quais são os produtos que eu vou vender, se vai ser mesmo, se eu vou conseguir organizar o meu tempo pra isso, porque se tudo sai como planejado. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês na tela como que eu faço pra organizar tudo isso de uma forma mais fácil. Então, eu venho aqui, eu vou gravar a tela. Tá? Então, eu venho aqui no meu planner. Pronto, tá? Gravando. Então, eu venho aqui no meu planner. E quando eu vou organizar a minha semana, que eu pego este caderninho aqui, eu vou aqui em tarefas diárias.
E aqui eu tenho tudo o que eu faço durante a semana. Aqui tá todas as minhas tarefas, incluindo a parte de cuidados com a casa, ó. Hidratação capilar, tudo que eu pretendo fazer naquela semana tá aqui. E aí eu pego, então, por exemplo, vamos dizer que hoje é segunda-feira. Eu venho aqui e eu vou anotar nessa minha planilha tudo que eu vou fazer durante a semana. E aí eu venho aqui e eu coloco assim, por exemplo, definir conteúdo. Então, dia 10 de março, que é na próxima segunda, certo? Aí tenho aqui uma opção de comprar roupas para os gêmeos. Já foi comprado, então isso aqui não vai acontecer. Então, tudo o que vai ser feito na semana próxima, que no caso vamos dizer que seja do dia 10 ao dia 15 de março, eu vou colocando a data. Nessa partezinha aqui, ó, na data. E aí, quando eu venho aqui... Bom, então aqui eu deixei em branco pra mostrar pra vocês mesmo, pra não colocar tudo que eu tenho pra fazer aqui. O que eu faço? Eu coloco aqui durante... tudo que eu tenho que fazer durante a semana, tá? Então, aqui não iniciada por quê? Porque eu vou jogar aqui tudo que eu pretendo fazer durante essa semana. Então, como editar vídeo, definir conteúdo, vamos colocar aqui que eu pretendo organizar, sei lá, o quarto das crianças. O quarto das crianças, enfim. Aí eu vou colocando tudo o que eu vou fazer e o dia que eu planejei fazer, porque pode ser que não aconteça, mas se tudo correr bem vai acontecer. E aí ele vai ficando, ele vai aparecendo aqui e conforme eu for fazendo eu vou transferindo ele pra cá. Como no meu caso agora estou utilizando o caderninho, o que que eu faço? Eu uso dias da semana. Então aqui nos dias da semana eu coloco para cada dia um planejamento de coisas que eu vou fazer e depois transfiro para essa planilha também, rabiscar tudo que eu fiz. Então, basicamente é isso aqui que eu faço. E aí, vou mostrar assim bem brevemente, só para vocês entenderem. Eu tenho aqui um planejamento de limpeza, então aqui está tudo planejado o que eu pretendo fazer com relação à casa. Todas as limpezas que eu faço, ou se for outra pessoa, enfim, tá tudo aqui planejado. E quando eu vou programar a minha semana, eu venho aqui e decido o que vai ser feito na próxima semana e coloco lá naquela parte da planilha. Então, assim, eu deixo de ficar sobrecarregada. Eu coloco tudo aqui e aí a minha mente fica mais tranquila. Também faço isso na seção de autocuidado, que tem a mesma tabela, só que com rotinas de cuidado. Então, eu venho aqui e vejo o que eu planejo fazer na semana que vem. Tem que marcar unha, depilação, cortar o cabelo, tá tudo aqui. Só que aí eu decido o que vai ser feito nessa semana e eu coloco lá naquela planilha de tarefas semanais. Então, é basicamente assim que eu tenho me organizado essa vida corrida. E aí, na questão do conteúdo, mesma coisa. Eu venho aqui na seção de planejamento de conteúdo e aqui tem todas as ideias de conteúdo que eu pretendo gravar ou que vão ficar aqui, né? Mas enfim, cada ideia que eu tenho, eu coloco aqui. Deixa eu só mostrar uma coisa. Primeiro eu coloco aqui nesse caderninho. Então, eu vou gravar um vídeo de tal assunto. Vou colocar essa ideia aqui. Daqui, eu jogo no final da semana ali, quando eu vou me organizar, eu coloco nessa seção de ideias. E aí, depois temos a etapa da criação, que é onde a mágica acontece. Só um pouquinho, tá, amor? Tem, então, a parte das etapas da criação do conteúdo, que é onde vai acontecendo. Então, por exemplo, a ideia do vídeo tá aqui, e aí quando eu crio o roteiro, eu jogo pra cá. Quando eu vou gravar, eu jogo pra cá. Quando tá em processo de edição, fica ali. Por exemplo, esse vídeo aqui, eu já gravei, ele já tá ali guardadinho, só que eu não editei ainda. Então, eu tenho que editar e aí preparar pra publicar. Não editei ainda e pretendo editar essa semana, mas vamos ver como é que vai ser. E aqui tem um calendário também, pra quem prefere visual, olha, é mais fácil de visualizar. Só um pouquinho. Visualizar, né, de enxergar de uma forma mais ampla tudo que tem planejado pra fazer.
E é isso, essa parte de criação de conteúdo, tanto pra mim quanto para os meus clientes, é da mesma forma. Eu só vou mostrar aqui o meu pra que vocês entendam um pouquinho de como que funciona isso. Eu também utilizo a inteligência artificial para me ajudar com os roteiros, com as ideias de conteúdo. Então eu tenho uma ideia central e aí eu jogo lá na minha IA, que eu chamo ela de Lume, e ela me ajuda com as ideias. Então eu consigo enxergar um pouco melhor de como que eu posso fazer. E aí aqui embaixo, que é o meu calendário de planejamento, de compromissos, que tem essa opção, eu estou colocando quais são os tipos de vídeos que eu quero gravar para o Instagram, porque eu quero dar uma atenção um pouquinho mais especial, criar um pouco mais de conteúdo lá para o Instagram. Então eu resolvi fazer assim. Então estou colocando aqui quais são os assuntos que eu pretendo gravar os vídeos. Então, atividades com as crianças, eu sei que eu tenho que gravar um vídeo nessa semana. Então, pra semana eu estou também jogando aqui tudo que eu tenho que fazer com relação à criação de conteúdo. E aí eu coloco isso também na minha planilha. Então aqui, basicamente, no Planner é onde eu coloco tudo que eu tenho pra fazer daqui um mês, daqui uma semana, as ideias, tudo. E daqui eu transfiro toda semana pra esse caderninho. Então a minha cabeça ela tá livre pra ter novas ideias, pra descansar a mente. Então a ideia é essa mesmo, é saber que tá tudo aqui, as coisas que eu preciso. Tenho até uma seção de senha, aqui eu vou te mostrar, ó. Então, senha é uma coisa que eu pelo menos, eu sempre esqueço. Então, criei aqui login e senha. É uma página, um link que vai direto lá pro meu Drive. E lá tem todas as senhas que eu estou criando, que eu preciso fazer, tá tudo lá. Tudo salvo ali. Então, mas aqui tem um link é tipo um atalho, sabe? Só clico aqui e já caio lá no Drive. Então é isso, eu só queria mostrar como que eu estou fazendo pra me organizar. Eu acho que agora vai fluir bem mais, porque eu consigo visualizar o meu plano aqui, o meu projeto aqui, e aqui eu consigo organizar. Aqui no Planner é onde eu organizo tudo, onde eu realmente decido que dia vai ser feito, e em que mês, em que semana. E ali é aquele projeto, assim, mais geral, né, de uma forma ampla. Então eu percebi que tá mais fácil assim, pra mim. E esse planner, ele é meu infoproduto, é um dos meus primeirinhos que eu fiz. Eu gosto muito dele, eu uso ele há bastante tempo, eu fiz muitas modificações, mas agora eu estou usando ele assim. E vou deixar o link aqui pra disponibilizar, se caso você queira, tenha interesse em se organizar. E me conta se você utiliza caderno, qual é o tipo de formato que você utiliza pra se organizar. Comenta aí que eu quero saber.